Salve, salve, queridos colegas e queridas colegas da Educação Física, vocês que estão acompanhando aí o nosso programa, sejam muito bem-vindos ao Cartão Black Podcast, a sua fonte de empreendedorismo na Educação Física. E para você que ainda não sabe, por que Cartão Black? Aquele cartãozinho ali tão desejado por todo mundo, não é só sobre questão de dinheiro, não é só sobre ficar rico financeiramente, mas é sobre viver sem limites para empreender na Educação Física. A gente que muitas vezes está engessado, com aquele pensamento que não vai muito para frente, aqui é o momento da gente conversar sobre expandir o seu ambiente profissional, a sua visão como empreendedor. E nada melhor do que falarmos com o Eduardo Guerin, o nosso host aqui do podcast também para o nosso segundo episódio, falar sobre a sua carreira como empreendedor dentro da educação física. O Edu, que deu aulas de cross-training, hoje tem o CT Bunker, que é um grande CT aqui de Porto Alegre, que ministra aulas aí com grandes profissionais, já tem uma gestão de carreira bem interessante, gestão de pessoas também, que a gente vai conversar aqui. Então, Edu, seja muito bem-vindo ao nosso programa e eu vou pedir para que tu se apresente aí para o pessoal, para quem ainda não te conhece. Obrigado, Gabi. Segundo episódio do nossa loucura aí, né? Então, galera, meu nome é Eduardo Guerin, eu tenho 29 anos, eu sou formado em Educação Física, sou pós-graduado em Fisiologia do Exercício e aqueles monte de curso na área, né? De crossfit, de funcional, de kettlebell, de TRX, de LP, todo curso que tu possa imaginar a gente já fez dentro da Educação Física. Eu tenho um box de cross, né? Eu e um sócio desde 2017. Então, há 7 anos a gente está na parte do empreendedorismo. Eu me formei com 21 anos e logo em seguida abri o box. E hoje contamos com 8 professores, equipe de marketing, equipe de vendas, né? Então, tem um corpo de pessoas atrás que lá atrás, que lá no início não tinha. Era só eu para fazer tudo, né? É o que eu brinco na internet, que é o Severino, né? O faz tudo. E hoje, logicamente, muito mais estruturada a gestão, a organização. Tanto é que tem possibilidade de novos negócios, né? Então, hoje, eu tenho academia como um negócio, lógico. Eu também tenho um outro negócio que eu estou há 1 ano e meio na rede social, que é a mentoria, né? Eu mentoro e dou consultoria para empreendedores dentro da educação física, no sentido de dono de academia, box e estúdio, que passam dificuldades ou querem crescer dentro do cenário para o Brasil inteiro, né? Então, eu tenho alunos Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus. O Manaus foi o mais longe que eu cheguei. E, então, tenho gente do Brasil todo empreendendo na educação física com também nossa ajuda. Temos criamos mais um desafio para nós no podcast e eu também tenho algumas coisas de investimento fora do ramo da educação física. Então, basicamente, esse sou eu hoje. Muito bom. E que ano que tu abriu o CT? 2017. 2017. Eu não sei se vocês sabem, mas Bunker, eu não sei se foi essa a inspiração, até essa vai ser a pergunta, de onde que veio esse nome Bunker, qual foi a inspiração filosófica disso, mas Bunker, me corrija se eu estiver errado, é aquele local que tu concentra as pessoas para se proteger em uma situação de guerra. A gente viu muito isso agora nos últimos episódios ali de conflito entre Israel... Ucrânia. Nesses episódios aí, as pessoas iam para os bunkers para se proteger, para ficar unidas e para conseguir preservar a sua cultura, o seu povo. Perfeito. Eu não sei se foi essa Tem analogia. O bunker veio do CrossFit, no caso do Cross, né? Que ele vem de uma área mais militar, né? Mais militarizada lá atrás. Então, a gente uniu... O que a gente uniu? Bunker, na Segunda Guerra Mundial, que a gente foi um pouquinho mais longe, era onde generais, coronéis se reuniam para traçar estratégias para atacar o inimigo. Então, a gente fez uma analogia com o bunker, que é... A gente vai reunir pessoas dentro do bunker, onde a gente vai traçar estratégias para atacar o objetivo da pessoa, o que a pessoa quer conquistar na vida, seja ela aspecto físico, seja uma competição, seja algum sonho que ela tem físico, estético, algo do tipo. E o principal que eu falo é ajudar as pessoas na mentalidade, ajudar as pessoas no mental, né? Melhorar a capacidade intelectual das pessoas no sentido... A atividade física é boa, mas tem que ter um ambiente bom, um ambiente agradável, um ambiente familiar, pessoas que se preocupem, né? Onde dentro do bunker, o treino... Ele é importante, mas a pessoa tem que estar lá para treinar. E se for um ambiente ruim, Gabi, se for um ambiente complexo, se for um ambiente que não agrade as pessoas não vão
consequentemente, elas não atingem o objetivo. Então, o bunker é isso, é um lugar onde as pessoas se reúnem para atingir seus objetivos, sejam eles quais forem dentro da atividade física. Muito legal, porque tem essa ideia de um local acolhedor, Isso. mas não é um local para festa. Não, É um local para disciplina e para melhorar a sua qualidade de vida. exatamente. Muito legal, gostei Isso. bastante do nome, me Essa é a chamou ideia. bastante a atenção. Essa é a ideia. E tu deu aulas de cross-training por bastante tempo antes de se tornar gestor de um negócio de cross. Sim. Nos 2 primeiros anos, 1 ano e 8 meses, eu fiquei sozinho dando aula. 15 horas de aula sozinho. 15 horas por dia de aula de cross com turmas, né? Isso eu já dava, antes de abrir o banco, eu fui personal trainer, eu dava instrução de musculação, todo aquele negócio, aquela carreira que tu deve estar passando, o nosso colega aí hoje. Instrutor de musculação, depois se forma, dá perso e tudo mais. E depois que eu abri o banco, assim, ministrei 15 horas por dia de aula, o máximo que eu fiz. Faz 2 anos e meio que eu não ministro mais aulas, né? Às vezes, corriqueiramente, acaba ministrando algumas aulas porque eu gosto de ministrá-la. Tipo, um sábado, aulão, um feriado, eu pego essa aula pra mim. Ou quando eu tenho que fazer algum tipo de treinamento com o professor. Tipo, agora, nesse momento, estamos passando por um professor novo. Então, eu fico um dia com ele ministrando aula junto com ele. A gente tem recebido bastante mensagem de galera que está estudando, que está começando educação física. Então, antes de te perguntar da transição de ser um professor com muitas horas de aula no teu dia para um empreendedor, um gestor dentro da educação física, como que tu conseguiu chegar nessas 15 horas de aula por dia? Como que tu escalou para se tornar um profissional de destaque no atendimento, antes da gente ir para a parte do empreendedorismo? Como eu me transformei? Então, olha só, eu já trabalhava na área, dava bastante aula como personal, porque a gente sabe que precisa, né? A nossa vida precisa dar bastante aula para ganhar uma grana. Teve essa oportunidade, vindo de um aluno meu da academia onde eu trabalhava, em abrir o negócio, que até hoje é meu sócio. E ele falou, lógico, vamos abrir, então, só que tu vai ter que tocar o terror lá nas aulas, né? Falei, não, isso deixa comigo. E, cara, a visão é um marcador, eu não sabia, na verdade, o que era empreender naquela época, né? Talvez até poderia saber, mas não da palavra, do conceito. Mas eu sabia que eu ia ter que dar o meu sangue para acontecer o negócio. Que é ministrar aula, que é atender o cliente, tudo mais. O que eu fiz para essa transformação foi estar sempre feliz. Mesmo, talvez, às vezes, não estando. Tu começou nessa sociedade no operacional. Total. Tu ministrava todas as aulas no início, assim, quando vocês tinham poucos No alunos. primeiro 1 ano e 8 meses. Legal. Quando a gente tinha 120 alunos, aí que eu fui contratar uma pessoa. Então, eu fiquei do 0 a 120 alunos, que foi em 1 ano e 8 meses, sozinho. Ministrando aula, lógico, tinha o sócio. E cuidando de tudo, né? Limpava a academia nos sábados. Junto, eu, meu pai e minha mãe, a gente limpava a academia no sábado. Cuidava do marketing. Postava no Instagram, né? Atendia recepção, atendia o WhatsApp, pagava as contas. Tudo. E como é que tu te sentiu quando tu teve que largar um pouquinho o operacional? Porque eu passei por isso e foi bem difícil, assim. Ter a coragem de tipo, tá, legal, agora eu tenho que dar menos aula, eu tenho que preparar outros profissionais para darem uma aula tão boa quanto eu dava, para ainda ter a minha cara no negócio. E como é que tu te sentiu? Teve uma aflição? Como é que tu teve a coragem de dar esse passo? Tu não vai crescer se tu não tiver pessoas do teu lado, né? Pessoas que querem a mesma coisa, lógico, né? Não te puxam para baixo. Tu não vai conseguir crescer fazendo tudo sozinho. É humanamente impossível. Não tem como, isso tá me escutando, tu acha que tu sozinho vai muito longe. Não, tu vai conseguir, mas tu vai ter um teto, porque tu não vai ter gente te ajudando. Então, essa questão é... Eu entendi que eu precisava de gente me ajudando. Então, o que eu fiz? Primeira coisa, eu vou ter gente dando aula pra mim, ou eu vou ter gente cuidando de venda, de recepção. Quem é que é mais importante? É a aula? Sim, mas vou botar um professor pra dar aula. Vou treinar alguém. E o que eu comecei a fazer? Eu tenho um contato... Eu e tu, né, temos bastante entrada na PUC lá, né, com os professores, conhecemos bastante gente. Eu pedia alunos para eles para estágio. E o que eu fiz? Vamos supor, Gabi, tu tem interesse em trabalhar comigo? Eu não tinha vaga naquela época, mas vem treinar comigo. Então, o primeiro professor que veio comigo, ele ficou 6 meses treinando comigo. Treinando aula, normal. Até que chegou a oportunidade de dar o estágio para essa pessoa. Só que essa pessoa já tinha a cultura da empresa, já tinha como dava aula e tudo mais. E assim que eu fiz com uma galera.
Hoje, todos os meus professores, com exceção de um só, fui eu que construí dentro do bunker. Porque como assim? Era aluno, treinava comigo e virou meu professor. Eu posso pegar aqui pessoas, né? Uma pessoa que era formada em relação internacional virou educador físico. Uma pessoa que de ciências contábeis virou educador físico. Um ex-militar virou educador físico. Cara, então a gente conseguiu converter para professor por conta do jeito que a gente levava dentro do bunker. Então eu acho que já foi mais fácil porque eu tinha as pessoas ali dentro, eu já conhecia as pessoas. Então, eu acho que eu contratei só uma pessoa fora do bunker. Todas as pessoas que passaram comigo foi pessoas que já viviam aquele negócio dentro do bunker. Então fica mais fácil eu liberar. As pessoas já sabiam como eu dava aula, as pessoas já sabiam como eu ministrava, as pessoas já sabiam como era o meu jeito de dar aula. E uma coisa que eu também sempre comento é, dentro do meu negócio, e tu vai entender isso, ninguém vai ter mais empenho e dedicação que eu dentro do meu negócio. Tu tem o teu negócio e tu é muito bom no que tu faz, Gabi. Só que lá dentro do bunker, eu vou ser melhor. Em dedicação e empenho. E dentro do teu negócio, tu vai ser melhor. Não importa se eu for lá com a minha... Não, tu vai ser melhor. Isso faz parte. Mas a gente quer pessoas dedicadas no negócio. E eu quero pessoas... E hoje tem pessoas que dão aula muito melhor que eu. E que coisa boa. Que coisa boa. Antes as pessoas sentiam saudade. Quando as pessoas tinham saudade da minha aula, eu ficava preocupado. Hoje as pessoas não sentem tanta saudade. Assim, claro que tem um outro que fala... saudade das tuas aulas e tudo mais. Mas os meus professores, eles são bons. Eles vão entregar tudo que a gente combina. Então, isso que me deixa tranquilo, né? Nessa parte. Uma empresa na área da educação física, ela não é só treinamento. Não. Pelo menos pela minha parte de consultoria online, o que eu vejo de muito importante, de extrema valia, é o suporte, o contato com o cliente. E quando a gente está no operacional, a gente não consegue dar um suporte tão bom para quem não está tendo aula com a gente, ou com quem ainda não é nosso aluno. Então, tu treinar uma pessoa para o suporte, para mim, pelo menos, foi uma das coisas mais desafiadoras dentro da minha empresa. Como é que foi para ti conseguir treinar uma pessoa para fazer um suporte como se fosse tu falando com o futuro cliente? Fazendo com a pessoa. Eu fiz durante muito tempo e deixei mastigado, né? É assim que tem que ser feito. E vamos encarar assim. Mas por quê? Posso dizer exatamente cada mensagem ou cada contato. A gente tem uma cartilha de professor, que cada professor que entra recebe a cartilha, e a gente fica editando essa cartilha cada vez mais. Eu acabei de fazer uma edição dela agora, em 2024. Então a gente fica editando. Porque o suporte, o suporte do educador físico, né? Do professor de educação física, muitas pessoas acham que não precisa, né? É tipo assim, eu vou dar minha aula, ponto final. Só que, claro, tu tá muito mais fora de academia, né? Hoje, né? Mas quando eu tava na academia lá, se tu ficar 5 minutos na recepção da academia, vai vir 20 alunos falar contigo. Te pedir dica, te pedir opinião, se esse treino é bom, se não sei o que é bom, se essa dieta é boa, te falar de problema. Isso é o suporte. É o contato com o cliente. A gente tem que parar de pensar que é tipo assim, eu só vou entregar a minha 1 hora de aula pra pessoa ou para as pessoas e tá feito o meu trabalho. Se tu pensar assim, tu que tá nos ouvindo, e a gente conversa muito isso, desculpa, tu não vai prosperar tanto pra ser mais bonitinho contigo, pra falar mais bonitinho. Porque se tu não te preocupar com as pessoas, tu tá completamente equivocado. Esse carinho no individual, ele é muito importante, principalmente para quem dá aula coletiva, né? Total. Porque a tua aula pode ser sensacional. Se a pessoa veio falar contigo depois e tu ficou mexendo no celular, não deu atenção, não deu carinho para ela, essa é a impressão que vai ficar. Tu pode ser ótimo no coletivo, mas tu tem que ser muito bom no individual também. E você que está trabalhando com consultoria ou que está começando o seu negócio físico, que nem o Eduardo fez, sempre pense que você tem que trazer alguém para trabalhar junto contigo e supervisionar essa pessoa. Total. Por exemplo, quem trabalha com suporte na minha empresa, o Felipe, ele ficou 1 ano sentado no computador do meu lado, na minha casa, porque eu trabalho no meu escritório. Então, eu até expandi minha mesa de trabalho para poder comportar que ele trabalhasse ao lado, com o monitor, com o notebook. E fiquei treinando ele 1 ano em como que eu gostaria que fosse respondido cada pergunta dos alunos. A gente recebe em torno de 100 mensagens por dia. Então, eu pude, cada uma dessas mensagens, todos os dias, dizer, olha, eu gostaria que tu respondesse assim que eu respondo, é assim o meu jeito de falar, as minhas expressões, minhas gírias.
Então, até isso a gente conseguiu incorporar dentro do suporte. Então, se você está querendo escalar na consultoria, você que já tem aí mais de 40, 50 alunos, de repente pega um colega teu que seja muito bom, que tu vê que o cara é dedicado, que o cara dá boas aulas, que o cara se empenha em tudo que ele faz. Que tem a visão. Traz junto para ti, bota do teu lado, supervisiona ele. Em algum momento tu vai te sentir confortável de fazer essa transição de bastão e ele cuidar do suporte da tua empresa. É importante, tu não vai conseguir escalar se tu fizer tudo, se tu for o Severino. Não, que nem Severino. o Edu muito bem fala. O Severino, cara, tu não vai conseguir. Ah, mas eu já tenho 100 alunos, beleza. Então, se tu tem 100 alunos sozinho, tu podia ter 400. É essa que é a questão. Então, tipo assim, tu tá deixando muito dinheiro, né, na mesa que a gente brinca. Tá deixando muito dinheiro na mesa, cara, se tu faz tudo sozinho. Tu perde muito cliente, tu não tem métrica, tu não tem resultado, tu vai ter resultado com aquelas pessoas. Tu vai ver que teve muita rotatividade se tu fizer tudo sozinho. Tu não vai conseguir segurar todo mundo. Perfeito. Embora o cartão Black não seja somente sobre prosperar financeiramente, mas também prosperar como sucesso como pessoa, como empreendedor, que empreender não é só ganhar dinheiro, é também ganhar status, ganhar reconhecimento na nossa área, eu queria te perguntar uma coisa. Uma conquista que tu teve a partir do teu trabalho, a partir da tua figura como empreendedor, que tenha relação com dinheiro, então um bem material que tu conquistou através da educação física, e também algo que tu conquistou, uma experiência, uma oportunidade, que não tem relação com dinheiro, que o dinheiro não compra. Cara, o negócio de comprar algo, né, um bem material, eu acho que eu não cheguei ainda no que eu quero, né, no que eu almejo. Por quê? Porque eu ainda me dedico muito tempo a trabalhar, a prosperar. Mas tenho sonhos e tudo mais, lógico. Mas eu acho que um bem material, carro, velho, isso aí é barbada. Porque tu vai conquistando, né? Ou, tipo assim, poder viajar tranquilamente. Só ano passado aí eu fiz acho que umas 5, 6 viagens. Então, tipo assim, umas a trabalho, outras a passeio, mas tudo aqui no Brasil ainda, nada no exterior. Eu não conheço o exterior, né? Eu nunca fui pra fora do Brasil, que é um negócio que eu vejo que tu fez e tu gosta muito, eu quero muito fazer isso. Ah, mas Eduardo, por que tu nunca foi? Talvez é falta de grana. Não é isso, é tipo, não tive a oportunidade certa ainda pra acontecer. Então eu viajei o Brasil todo pra trabalhar ou pra passear e tudo mais. Então, essas conquistas que o dinheiro permite dentro de uma gestão eficiente, dentro de um ambiente de trabalho que eu pude fazer tudo isso e a academia continuou naturalmente. A mentoria continuou naturalmente. Os meus negócios continuaram naturalmente. Então, antes, eu, Eduardo, 2017, eu não poderia nem viajar. Hoje, se tu ganhasse uma viagem de 2 semanas para os Estados Unidos, tu poderia ir o teu negócio seguir trabalhando normalmente? Até de 6 meses. Coisa boa. Até de 6 meses. Não, na verdade, o meu negócio hoje, ele não depende mais de mim. Eu não preciso mais estar no meu negócio hoje, como às vezes eu não tô. Claro que eu fico lá bastante, até porque eu não vou ficar em casa se eu não tô aqui. Ah, não, vou ficar em casa, de boa. Não. Mas, poxa, cara, eu faço tudo que eu posso fazer, eu faço. Eu não fico preso à academia, né? Não fico preso à academia. Então, tenho as pessoas de confiança lá dentro, que são quase todos, na verdade, né? E fico, ó, como é que tá isso? Como é que tá aquilo? Aconteceu alguma coisa, me repassa. Mas as pessoas têm liberdade de resolver alguns problemas lá. Então, tem algumas liberdades lá que a gente combina, tipo assim, isso pode, isso não pode, isso eu não quero nem saber. Eu não quero que esse problema chegue até mim. Não te preocupa, isso aí resolve e ponto final. Porque senão se tu centralizar tudo em ti, toda a resolução de problema, tu tá ferrado, velho. Tu vai ficar grudado nisso aqui, né? Recentemente agora eu fui pra trabalhar e pra passear pra Minas Gerais agora, fui pra Capitólio lá. Curtimos bastante, foi 6 dias. 6 dias off da academia, total. E uma conquista que o dinheiro não compra. Algo que o dinheiro não compra, que a educação física fez tu viver. Cara, a educação física fez eu viver algumas coisas. Eu ouvi muito, né? E tu deve ter ouvido muito. Quando tu falou que ia fazer educação física. Algumas críticas, né? Muitas. Isso, obrigado. Então, todo mundo, né? Todo mundo. E eu escutei muitas coisas, velho. E tipo assim... Não é por coisas de pessoas longe, é pessoas da família que convivem até hoje contigo. E faz parte, não é nenhuma crítica. Só que cada vez que você tava, velho, educação física, por quê? Vai ser ruim. Até, eu brinco, né? O meu pai e minha mãe, eles tinham dúvidas, né? Eles tinham dúvidas da minha profissão, né?
E eu falo que eu ia ser educador físico desde os meus 4, 5 anos, porque eu fiz futebol há muito tempo, né? Eu joguei futebol dos meus 4 aos meus 18 anos. Então eu fui sempre linkado a isso. Então eu falava, eu vou ser técnico de futebol. Eu entrei na faculdade como ser técnico de futebol, preparador físico de futebol. E logicamente que a gente vai abrindo o horizonte na faculdade e vai chegando milhares de colocações. Mas uma coisa que a educação física me deu foi me apaixonar por dar aula, por ensinar as pessoas. E hoje eu ensino as pessoas de diferentes maneiras. Já passei ensinando as pessoas de diferentes maneiras. Eu fui monitor de anatomia humana na faculdade. Então eu fiquei 3 anos ministrando monitoria de anatomia humana. Depois eu virei instrutor de musculação, ensinando as pessoas a treinar, personal. Criei o cross, ensinando as pessoas a treinar cross. E hoje eu ensino empreendedores a gerir os negócios. Então eu acho que a educação física que me deu foi a paixão de ensinar, a paixão de prosperar, a paixão de querer crescer cada vez mais. Só pra gente não deixar passar isso, o que tu foi fazer na PUC ano passado? Que tu fez um grande marco pra carreira estando na PUC ano passado. Agora tu conta essa história. O grande marco da iniciar o semestre com o pessoal, isso. Com então, certeza. eu fui convidado para iniciar o semestre com o pessoal todo, cara. Então, tipo assim, é muito legal. A PUC me dá essa possibilidade de voltar lá cada ano, né? Então, eu já voltei na PUC depois de formar, sei lá, umas 15, contáveis vezes, né? Com diferentes convites de professores. E eu fui lá só para iniciar o semestre, né? Iniciar uma palestra do semestre com todo mundo lá, ouvindo. E a gente tenta clarear, e se tu tá me ouvindo, tu viu essa palestra, ou a gente tenta clarear a cabeça da galera que, tipo assim, tu entra na faculdade muito novo, né? Com pensamentos diferentes, né? Do que tu vai sair. É normal. Aproveita a faculdade, faz as festas e tudo mais. Mas a gente falou no episódio anterior que aproveita também a faculdade pra estudar, pra crescer, pra ver tudo que pode acontecer, né? Só vamos dar o devido tamanho para isso. Ele deu uma aula magna na faculdade, que é basicamente para abrir o semestre, eles chamam um profissional referência na área para contar a sua história e para falar sobre algo que ele domina. Que no caso tu falou sobre gestão de pessoas. É da carreira do educador físico, o que pode almejar, como tu almejar. Porque naquela época ainda, eu tava com uma parceria com um dos principais treinadores de CrossFit do Brasil, que é o Éder Costa, que eu organizava os cursos deles pelo Brasil todo. Então a gente foi pra Recife, eu organizei um curso em Recife lá, fui viajar com ele pra Recife, um em Porto Alegre aqui. Então, tipo assim, eu falei pra galera que, tipo assim, cara, tu tem que sonhar nas coisas, né? Sonhe, mas não deixe que o sonho venha até ti, vai atrás do teu sonho, né? Então foi mais isso, essa aula magna, no caso, né? Gestão da carreira do jogador físico. Tipo assim, tu tem um leque de opções onde tu pode ir, só que tu não vai pra lugar nenhum se tu não tiver ambição, se tu não tiver vontade e fazer acontecer o negócio. Então foi mais essa palestra de tipo, cara, tu pode seguir assim, tu pode seguir assado, tu pode seguir assado. Não se importar com a opinião dos outros, no caso, né? Não se preocupar com as críticas. Inclusive, foi um início que eu comecei a palestra. Eu comecei assim a palestra. Galera, vamos falar então um pouquinho e tal. E se tu tá criticando já o início da palestra mentalmente, perceba que pessoas que vão te criticar nunca estão acima de ti. Estão sempre abaixo de ti. Toma. Né? E aí, quando eu comecei desse jeito, já rolou uma risada. Quem ri tava criticando, já tava criticando. E aí foi super legal a palestra. Claro que é difícil tu falar com 17, 18, 20, 21 anos, né? É difícil, porque estão criando outras coisas, né? Então, mas foi muito massa. A gente sempre recebe convite. E tu vai lá, tu vai ir? Vou ir esse ano também, dando spoiler para vocês que estudam na PUC ou que estão começando agora o curso lá de Educação Física. Vou ter a oportunidade de falar aí com a Educação Física, com a fisioterapia, com a nutrição, para dar abertura. Eu só falei com a Educação Física, então te prepara, tu vai falar com mais gente. Barreiras estarão aí para serem quebradas. Exatamente. Para quem assistiu o nosso primeiro episódio, que eu falei um pouquinho sobre a minha trajetória, a gente tem algo em comum. Nós dois éramos apaixonados por futebol. Espero que tu jogasse um pouquinho melhor do que eu, né? Porque eu era feia a coisa. Não cheguei aos 18 anos dentro do futebol. Mas uma coisa a gente tem em comum. Eu acho que a gente se apaixonou pela parte do treinamento. Olha como é legal vocês que trabalham aí com educação infantil, com crianças, com adolescentes, olha como a presença e a postura do treinador é importante para o futuro das crianças. Por exemplo, a gente ficou motivado pelos nossos treinadores para seguir na área de treinamento e fazer educação física. E como que foi a tua transição para aquele cara que queria ser técnico de futebol, queria ser jogador de futebol, queria viver as 4 linhas, ir para o CrossFit?
Aonde que foi isso? Foi porque tu achou que o CrossFit estava crescendo muito e era um bom mercado para entrar? Era porque tu gostou como atleta de CrossFit? Me conta um pouquinho dessa transição do futebol pro cross. O futebol tem uma coisa que, entre aspas agora, você tem que ter paleta quente, né? Ou o que é isso? Apadrinhamento. Tu tem que ter pessoas que te tocam pra frente, sendo tu ruim ou não, né? Sendo tu jogador ou árbitro também? Não, exatamente. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Mesma coisa. E cara, eu não era um excepcional jogador. Lógico que não. Porque se eu fosse, eu estaria hoje jogando futebol, né? Mas pra ruim eu não servia. Tu jogava de quê? Eu fui zagueiro. Bom. Zagueiro. Então eu era um zagueiro de 1,86 m, né? Forte. Sempre fui forte. A única questão, o pessoal sempre me relacionava... Sabe o Índio, o zagueiro do Inter? Aham. Porque eu sempre tive muita bunda e panturrilha. Então, cara, eu sou assim, sempre fui assim. Esse mesmo corpo, tá? Eu já tive 80 quilos e eu nunca tive o abdômen definido. 80 quilos, forte, com 1,86 m e eu nunca tive o abdômen definido. Eu sempre tive a minha gordura principal do corporal, sempre foi na barriga. Então eu sempre pegava nisso aí, o cara lá, o gordo jogando bola. Porque eu era bundudo, panturrilha gigante, perto dos outros colegas. Então sempre me apareceu muito grande. Então por isso que eu também não tive muita oportunidade. Joguei alguns times, passei por alguns lugares, jogando bem e tudo mais, mas não consegui ser jogador. E com 18 anos já na faculdade, porque eu passei no vestibular da PUC com 16 anos. Porque eu faço aniversário no final do ano, né? Então o vestibular foi em novembro, eu passei com 16. Eu faço aniversário dia 20 de dezembro. Eu entrei na PUC com recém-feitos 17 anos. E eu acabei a faculdade com 20 anos, só pra deixar claro. Eu finalizei a aula, eu me formei e já tinha 21. Tinha um mês com 21 anos. Mas eu finalizei a minha ida à PUC com 20. E eu comecei a faculdade, eu estudava de manhã e treinava à tarde, em Cachoeirinha. Num time de empresário que tinha. Empresário da Angola que tinha, que era o EFAC, o nome do time. Então eu ia pra faculdade de manhã, meio-dia, saía 1h, pegava um ônibus lá pro mercado público do Rio Centro. A minha mãe trabalhava no centro, ela me esperava com um sanduíche pra mim ir comendo do ônibus do mercado público até embaixo do camelódromo lá pra pegar um ônibus pra ir pra Cachoeirinha ou Gravataí. Voltava 9h da noite, subia a Salgado Filho a pé, pegava um ônibus pra ir pra casa. E, cara, era legal e tudo mais, mas chegou um momento que eu comecei a fazer monitoria de anatomia e, tipo assim, cara, eu quero viver mais a PUC. Eu quero viver mais a PUC. E o que tu falou no episódio passado foi bem nessa. Viva a PUC. Não a PUC, né? Mas viva a educação física, viva o curso, né? E larguei futebol. Comecei a fazer monitoria e fui buscar um emprego numa academia. E aí foi indo, trabalhei e tudo mais. E como é que eu fiz a transição de parar de pensar em futebol, treinador, e vir para o personal, o professor de educação física? Foi que o treinador, ele também vai ter que ter paleta quente. Ele também vai ter que ter apadrinhamento. E eu não queria mais viver isso. Tipo assim, não ter resultado somente por conta do que eu tô entregando. Né? Porque eu entregava muito, cara. Eu não tinha resultado porque também não tinha alguém que me tocava pra frente. Então eu quero depender só de mim. Eu não quero depender dos outros. Né? Do bom... Eu tenho que depender se o Gabriel vai lá e me indicar pro cara lá. Não quero fazer isso. O que me tirou da arbitragem foi justamente isso. Eu performava bem, meus jogos eram bons, tinha feedbacks muito positivos, tanto de jogadores, técnicos, dirigentes de arbitragem, mas eu não era conhecido e eu tinha que ir para Caxias do Sul toda semana, pelo menos 1, 2 vezes por semana, viajar, pegar o carro, voltar de madrugada. Uma vez eu fui na Federação Gaúcha de Futebol conversar com o representante, o cara que comandava a arbitragem no estado, e eu perguntei, qual é a minha previsão de futuro, né? Eu me formei, tá aqui, eu sou laureado na faculdade. E daí ele falou assim, isso aqui não vale nada. E eu falei, eu tenho língua em inglês, em espanhol, né? Eu falo 2 línguas, pra ser FIFA um dia, isso é primordial. Sim. E ele falou, não, aqui tu é só mais um. Deu, beleza. Então eu não sou mais um. Tô saindo. Foi louco, cara. Foi louco. Eu me senti assim libertador, muito né? bem. Foi libertador. Então se você não se demita, tá? Pensa bem antes de fazer. Tá dividindo a sessão aqui, velho. Pensa bem antes de fazer isso. Vê o teu escopo aí se faz sentido. Mas eu tava num momento que eu não ia pra frente, que ninguém me valorizava, que eu amava a arbitragem de futebol, amava o futebol, mas eu tive que ir pra onde o meu futuro ia brilhar. E que as coisas não eram... E que as coisas eram mais garantidas com o meu esforço. E não por uma indicação. E, na verdade, esses 2 caminhos teus, eles eram nebulosos ainda, os 2, né? Mas tu teve que batalhar pra conquistar o que tu tem hoje. Com né? certeza. Tipo assim,
Tu tinha o caminho da arbitragem, que hoje tu poderia ser um árbitro de Copa do Mundo, vai saber se não poderia ser. Mas ele era menos provável do que depender dos teus esforços para estar aqui hoje. E os meus colegas que estavam na mesma fase que eu, no momento que eu saí, permanecem a grande maioria no mesmo lugar. Isso, o futebol é tenso, cara. A arbitragem de futebol é tensa. Até um dia nós vamos chamar um árbitro bom aqui. Oi. E vamos conversar sobre a carreira de árbitro. Eu tenho alguns bons contatos aí. Fiz grandes amigos. Eu já trouxe, arbitragem. eu fui, pra quem não sabe, presidente do Diretório Acadêmico da Educação Física. Eu fiz uma semana acadêmica e eu tenho... Não tenho mais, mas a gente chamou o Márcio Chagas. Uou! Márcio Chagas é um grande nome da arbitragem, Sim, um grande sim. nome da arbitragem. Já trabalhei com Chagas. Isso. E, cara, ele é uma pessoa fenomenal, né? Uma pessoa fenomenal. Ele é... Já foi lá em casa, fizemos churrasco, tudo. O Chagas... E uma coisa que tu não respondeu, por que tu foi pro cross training e Não foi uma pra coisa... musculação? Não foi uma coisa pensada. Foi acontecendo. Aconteceu de eu dar uma aula de coletivo de funcional, onde o professor anterior tinha 6, 7 alunos por aula. Era 3 aulas que ele dava, de funcional nessa antiga Academia Cristal. Ele dava 7 pessoas por aula nas aulas dele. Não tem problema nenhum, top. Só que eu botei 40 pessoas por aula. Ah, mas o que tu era diferente? Dava treino diferente? Não dava nenhum tipo de treino diferente. Eu só tinha motivação, eu só tinha empenho, dedicação, sorriso no rosto. Que é isso que as pessoas procuram, que eu bato na tecla. O treino, todo mundo, claro que tem qualificação de treino, é lógico, mas se tiver um sorriso no rosto, uma ambientação bom, vai ser diferente. É isso que as pessoas querem. E aí comecei a dar aula de funcional, começou o cross a surgir, isso em 2015, o cross veio pra cá em 2012, 2010, 2011, pro Brasil, né? E aqui tinha poucos lugares. 2015 começou a ter mais gente, 2016. E aí surgiu a possibilidade de fazer um curso de cross, tudo mais fiz. E comecei a implementar no funcional algumas coisinhas do cross. Um aluno gostou e tá aí, se a gente abriu um negócio de cross. Foi um aluno teu que depois virou o teu sócio. É. Olha a importância de se dar um bom atendimento para todas as pessoas. Olha o que o destino fez por tu estar se dedicando e dando o teu melhor. Por fazer mais que o mínimo, Gabi. Né? Fazer mais que o mínimo. O mínimo é o seguinte, gente. Eu pegava meu celular e botava em modo avião. Eu só pegava o celular no final do trabalho. Isso é o mínimo que tu pode fazer. Né? Então, essas questões. E aí, a gente abriu um negócio. E só para ficar bonito no corte, eu trabalho com musculação, eu vivo o ambiente da musculação diariamente, sou apaixonado pelo treinamento de força. E eu queria saber de ti, que trabalha com crossfit, o que tu acha dos nossos colegas que trabalham com musculação e falam mal de crossfit? Eles ferram a profissão. Desculpa, por que eu vou falar mal do outro, sendo que é outro nicho de mercado? Por quê? Porque não tem motivo pra falar mal. Tu pode falar, não é nem falar mal, mas tu pode tentar ajudar o cara que faz errado o crossfit, a musculação, o balé, natação. Ajuda o cara. Mas pra que eu vou falar mal? Olha lá o Gabriel, fisiculturismo, meu Deus do céu, quer tirar fotinho de sunguinha, né? Que tem, né? Ou o crossfit, não, o crossfit é de Nutella, porque não sei. Cara, relaxa, velho, faz o teu. Faz o teu, não precisa falar mal. Tem pessoas pra todo mundo e também tu vai falar mal do teu colega de profissão. Por isso que a gente tá aonde a gente está. A educação física tá onde está. Carteira assinada, para um formado, a hora em carteira assinada é 12,54. Se alguém te pagar a hora 12,54, tu acha baixo, mas tá em carteira assinada. Carteira assinada. O pós-graduado em educação física, a carteira assinada é 13,54. Tá na carteira. Eu não tô criando, tá na carteira. E quando chega um aluno para ti, ele veio da musculação e ele não se adaptou muito com a musculação. Ele achou muito monótono, ele não se motivou. E ele sempre ouviu aquelas burburinhos ali daquelas pessoas que querem minar para a pessoa não sair da sala de musculação, de que o crossfit é lesivo, que o crossfit é perigoso. Como é que tu lida com a pessoa que chega com esse preconceito para a área? Cross é perigoso, é lesivo, feito por pessoas irresponsáveis e pessoas que não entendem o limite. Como musculação também é, como corrida também é, como futebol também é, como futebol americano também é, como tênis também é. Tendo atendimento, tendo preocupação e as pessoas respeitando o limite delas e do corpo, que o corpo fala, tu sabe disso? Tá tudo certo.
Vai ter lesão? É claro, como tu também tem lesão. Vai ter. Tem artigo, que a gente tá conversando no último dia, o CrossFit lesiona 1,8, desculpa, pessoa a cada 10 mil horas de treino. Tá escrito. A natação lesiona 0,8. O futebol lesiona 11,7. Então, é mais lesivo futebol do que cross. Musculação lesiona, tipo assim, 5,3 a cada 10 mil horas de treino. É mais ou menos isso. Eu posso estar equivocado no número, mas depois eu pesquiso e trago os números corretíssimos. Mas é isso, cara. Futebol americano lesiona, tipo assim, 17,9 por 10 mil horas de treino. Então, lesão vai acontecer em qualquer âmbito, né? Corrida lesiona muito também. Quadril, joelho, tornozelo. E faz parte, só que tem que escutar o corpo, respeitar o corpo. Eu trabalho muito com preparação física de pessoas, atletas amadores, de outros esportes. E um dos esportes que eu trabalho bastante é o CrossFit. Então eu utilizo bastante a musculação para que a pessoa melhore o rendimento, melhore a sua performance dentro do CrossFit. E uma coisa que eu posso dizer, o CrossFit ele apaixona. Eu tive muitos alunos que eles estavam na musculação, eles estavam remando, indo devagarinho, pouco motivados, o resultado não estava sendo tão bom, e eles me falaram, o que tu acha de eu começar a fazer CrossFit 2, 3 vezes por semana? Eu digo, sensacional, vai, porque quanto melhor o teu repertório motor, quanto mais esportes tu fizer, melhor é pro teu cérebro, isso é neurociência. Tu vai estimular zonas do teu cérebro que te dão prazer, que te dão motivação, e o CrossFit ele tem muito isso. Fora a parte física, tem a parte da comunhão do CrossFit, uma comunidade muito forte. Eu não sei o que vocês fazem lá, é uma igreja. O que faz com que as pessoas gostem tanto de CrossFit? Não tem espelho. Não tem fone de ouvido. E não tem ego. Esses são os principais. Não tô falando que todas as academias de musculação têm. Mas a gente sabe que o espelho é pra ego. Não tem problema. Só que lá não tem. Então lá, o baixinho, o magrinho, o gordinho, a gordinha, eles não se veem. Porque eles estão ali pra treinar, pra se divertir. Tanto no treino, quanto no pós e no pré-treino. Conversar, conhecer pessoas, conhecer amigos. Tu não vai treinar de fone de ouvido, tu não vai treinar com o celular. Sabe aquele revezamento do aparelho que o cara tá lá revezando, só que o cara tá lá mexendo no celular? Não tem isso. Porque tem uma aula, é uma aula guiada, orientada de 1 hora. E é isso, tu entrega isso. Mas eu acho que a grande diferença da musculação pro cross, e tem pessoas que se adaptam à musculação e perfeito. Eu acho que a gente, como é agente da saúde, né? A gente tem que motivar as pessoas a fazer o que elas querem. Seja musculação, crossfit, balé, natação. Faz, só tem que fazer. Se a pessoa não se adapta à musculação, qual é o problema de indicar o cross ou outra atividade? Ou se a pessoa não se adaptou ao cross, cara, volta à musculação com esse tipo de perfil de professor que tu vai conseguir. Então eu acho que a grande diferença é o espelho. Não tem espelho, velho, pra tu ficar te olhando. Pra tirar fotinho e tudo mais, que não tem problema nenhum. Mas essa é a diferença, eu acho que do apaixonante. Porque o ego sai. As pessoas caem... Cair em máscara é complicado. Não é essa a palavra. Mas é tipo assim, as pessoas não se sentem... pressionadas por um padrão. Talvez sim. Porque é difícil tu ver um... Não é que seja difícil, mas o gordinho e a gordinha na academia, eles se sentem menos, né? Pelo aquele monte de gente em volta, saradona e tudo mais. Até porque o sarado, né? O que é sarado? É uma pessoa que se curou de algo, né? Uhum. Entendeu? Parece que quem não é sarado é doente, né? Essa que é a parada. E lá dentro não tem espelho, então eu acho que essa é a grande diferença. Não tem espelho, a música é pra todo mundo, não importa seja rock, funk, pagode, sertanejo, qualquer coisa, e todo mundo se diverte, tu vai escutar tudo lá. Ah, mas eu não gosto de funk. Tá, mas tu vai ouvir. Mas eu não gosto de rock. Mas vai ouvir. Tu vai aprender a sentir a vibração de cada aula. Exatamente. De forma diferente. Exatamente. Tem um padrão a seguir, logicamente, mas cada professor tem seu perfil de ministrar aula. Tem um que fala mais alto, tem um que fala mais baixo, tem um que é mais carismático, tem um que é mais cuidadoso, serião. Uma dica que eu posso dar para você que está começando na educação física, ou que já está dentro da área da educação física e que tem alguns dogmas, algumas barreiras, alguns preconceitos, sabe como que tu vai te tornar um profissional foda, um profissional fora da caixa? É quando tu souber olhar o sucesso do outro e ao invés de tu querer derrubar esse sucesso, diminuir outro esporte, tu pegar, opa, peraí, as pessoas estão gostando disso? Por que elas gostam disso? E incorpora as
as coisas positivas de cada modalidade dentro da tua aula, da tua consultoria, do teu serviço. Assim a gente cresce. Tu não precisa derrubar o outro, menosprezar o outro para se tornar um bom profissional. É mais fácil tu tentar se elevar do que tu querer trazer todo mundo para o teu nível. Então sempre pensa em subir, respeitando teus colegas, valorizando o que eles construíram e assimilando para ti, para o teu produto, o melhor de cada modalidade. Assim tu se torna um profissional referência. Exatamente. Na academia lá que eu trabalhava, eu fui instrutor de musculação. E aí vai lá, eu dei aula de funcional kids, de spinning, de zumba, de jump, de abdominal, de condicionamento físico em caixa de areia. Eu fui para tudo quanto é lado. Para visualizar tudo que podia acontecer. Na educação física, a gente vê coisas muito engraçadas dentro do ginásio, dentro da sala de musculação. Por exemplo, no seu feed do Instagram, provavelmente você já viu algum vídeo de alguém fazendo algo muito estúpido, muito único e diferente com algum equipamento de musculação. Lembra aqueles caras fazendo crossover, tudo estranho, se pendurando, ficando de ponta cabeça? O que tu viu de mais esquisito dentro da tua experiência como gestor do CrossFit e como professor? Uma situação constrangedora, engraçada que tu vivenciou. Não, cara, uma dessas situações, isso em academia de musculação, né? Que as pessoas que vão sexta-feira, 5 para as 11 da noite, fazer o peitinho, os homens, né? Pra ficar inchado pra balada, né? Isso é sensacional. Isso acontecia toda sexta na musculação. Acontece ainda não? Sim. Acontece. Eles entram de camisa social ainda até? Não. Ou pelo menos eles vêm de regatinha agora. Meus alunos não, mas tem muito aluno que pede pra treinar o grupo muscular, assim, que dá uma enchida na camisa, por exemplo, o ombro, o peito, na sexta e no sábado. Exatamente, tá. Isso aí é fenomenal. Uma situação engraçada, cara, que aconteceu no cross, na verdade, não é nem que a pessoa, mas tipo assim, poxa, velho, já foi fazer um agachamento, rasgou a bermuda do aluno. De agachar, de agachar muito embaixo, né? E aí rasgou a bermuda. E tu, como professor, como é que tu fez para que a pessoa não sofresse um bullying durante a aula nesse período, nesse momento? É complicado, porque pensa o seguinte, tava todo mundo agachando, né? A gente tem lá 8 suportes de agachamento, então a gente tem aula para 16 pessoas. Então a gente faz duplinhas ali e vamos agachar. Tava agachando, todo mundo ouviu o barulho, né? Porque é um barulho fenomenal quando rasga uma bermuda. E a gente já vai... Isso já aconteceu com meninos e meninas, né? Então, vai pra frente do aluno e fica olhando pra turma, né? E aí tu fala, ó, rasgou a bermuda, vamos lá. E tipo assim, se tiver algum apetite, normalmente tem um tatamezinho lá, põe na frente do aluno, troca a bermuda lá, tá tudo certo. Mas é engraçado, acontece. Mas de loucura, assim, cara, o cross não tem tanto loucura, assim, porque as pessoas têm medo, né, de fazer loucura. Não é que nem a musculação, que tipo assim, vai lá e faz tal coisa que vai dar certo. E tu nem pensa, né? Então, o cross não tem tanto. Tem os caras que chegam do nada, e querem fazer um muscle up lá, subir pra barra, né? Uhum. Então, tipo assim, chegou, inverno, 6:30 da manhã, corre pra barra e faz um muscle up. Tipo assim, do nada, 2 graus em Porto Alegre, o cara chega pra fazer um muscle up. Isso é loucura. É que nem a musculação lá, o cara fazendo um negócio... Sim, começar o supino com 40 de cada lado. Existe, né? Então é tipo isso. Mas o cross tem... tira um pouco isso, porque as pessoas... Coisa boa que respeitam bastante. Porque a gente brinca, né? Tu tem que respeitar aquela barra que tu vai tocar pra cima, tu tem que respeitar aquele exercício. Porque se tu não respeitar ele vai te machucar. É diferente de um aparelho de musculação, no caso, quando é guiado o movimento, que é mais difícil o aparelho te machucar. Tu pode machucar muscular, mas o aparelho te machucar é difícil. Uma barra olímpica em cima da cabeça, velho, ela vai te machucar. Muito importante o professor ter essa gestão da turma e também a periodização ser muito correta, com aquecimento, exatamente, zona-alvo de mais intensidade, um cool-down depois da parte mais pesada. Mobilidade, aquecimento geral, aquecimento específico, o treino em si, o cool-down. E qual que foi o teu principal desafio, assim, de sair de professor de sala para se tornar empreendedor? O que aconteceu, assim, que, tipo, isso foi uma barreira difícil de romper para conseguir me desvincular da parte operacional e me tornar um cara da gestão? Para que a galera consiga se imaginar, assim, tipo, hoje eu dou muita aula de personal e eu queria começar, de repente, a abrir um negócio para mim. Como que tu rompeu essa barreira? O principal fator que dificulta tu romper, que eu mais escuto também dentro da mentoria, é o seguinte: os alunos vão sentir falta da minha aula. Então eu brinco, né, que é o desmamado bebê, né?
ele vai ser difícil, né? Tu vai tirar uma madeira da criança, ela vai ser difícil. Mas ela tem que acontecer. E tu tirar a tua pessoa de dentro da aula, ela é complexa, ela é delicada. Vão ter reclamações do tipo assim, não é a tua aula, vai ter. E isso é o mais difícil de tirar. Outra coisa que é difícil também é, logicamente, o julgamento das pessoas, que a gente sempre fala, né? Agora quer cuidar da academia. Tipo, vai dar aula. Para de fazer isso e vai dar aula. Então, as pessoas às vezes não vê como... Isso de colega de profissão, tá? Não tô nem falando das pessoas que não são da profissão. Seguidamente, né? A gente tem haters aí, né? Eu fui chamado de CEOzinho da educação física de dancinha do TikTok. Meu Deus. Porque tinha uma aula lá que era uma... Já viu falar de Murphy do final do ano do CrossFit? Que é um treino específico lá? É um Murphy que todo ano a gente faz Como é que no final do ano. Murphy, pra quem não conhece, tipo eu? Vamos lá. É um treino pronto pela CrossFit. É uma homenagem ao Murphy lá. É um cara ex-militar e tudo mais. Que é assim, corre 1.600 metros. Chega dentro do local. Tem que fazer 100 barras fixas, 200 apoios, 300 agachamentos. E corre mais 1.600. Esse é o treino, tá? Esse é o treino padrão. Tem enormes variações. Eduardo, mas eu não corro 1.600, eu vou me matar. Então vai correr 500. Eu não faço 100 barras, vai fazer 50. Aí eu não faço barra fixa livre, eu faço só com elástico. Faço com elástico. Eu não consigo nem com elástico, vamos fazer uma remadinha na argola, não tem problema nenhum. A gente vai editar e adaptar tudo que for necessário. E nesse dia a gente põe uma mangueira na rua, o pessoal se refrescar, tava muito calor. E nesse dia eu peguei a mangueira e filmei a gente fazendo com mangueira e tudo mais, brincando no final do treino. E um colega de profissão, viu isso. Não sei, nunca vi ele, nem é daqui. Aí, ó, o CEOzinho da dancinha do TikTok com banho de mangueira e quer me ensinar não sei o que lá. Então, tipo assim, essa é a parte complicada dessa... Porque a gente mesmo se sacaneia. É isso que é o difícil. Eu não entendo por que a pessoa vem no meu Instagram falar mal de mim e não me conhece. É basicamente entrar na tua casa e te xingar. Porque o teu Instagram é a tua casa. Aleatoriamente, né? Que nem chega lá, Gabriel, feio da cara. Qual é o cabimento disso? E como é que tu lida com hate? O que tu fez? Tu respondeu essa pessoa? Às vezes, eu recebo todo dia, né? Todo dia. Eu não bloqueio nunca. Porque é um futuro cliente. Se tu tá escutando isso, se tu é hater, tu vai ser futuro cliente. Normalmente, porque quando a pessoa faz isso, eu acho, né? Que a pessoa tem uma inveja, né? Uhum. E normalmente a pessoa quer seguir o que tu tá fazendo. Então, pra ela seguir o que tu tá fazendo, ela vai ter que ter ou acompanhamento por ti ou por alguém que faz a mesma coisa que tu. Pronto. E às vezes eu deixo eles famosos publicando no Instagram, daí eu tiro o print e posto. Eu tiro o print e posto. Aí daí uma pessoa falou, tá, mas essa pessoa não pode te processar por estar expondo ela, mas ela veio na minha postagem, comentou na minha foto. Processa antes. Processo antes. Então é isso. Mas, cara, a gente brinca, né? Quando o hate tá vindo é porque a gente tá fazendo algum barulho. Tá fazendo barulho. Eu também recebo de vez em quando, assim, e a minha postura é um pouquinho diferente da tua. Eu bloqueio. Não, eu não bloqueio. Eu bloqueio. É porque depois ele não vai virar meu cliente. Tá, beleza. Então eu nem perco... Não, eu não bloqueio e eles me bloqueiam. Porque daí, às vezes, eu posto, eu tiro o print. Quem eu tiro o print, a pessoa me bloqueia. Uma dica que eu posso dar, assim, de quem já trabalha com Instagram desde 2012 e que recebe muita coisa positiva no Instagram, mas algumas negativas também, sempre tenta entender se tem alguma coisa coerente por trás desse hate. Então, não só, bloqueia a pessoa. Eu acho que tu deve bloquear se a pessoa foi ofensiva. Se a pessoa foi educada e trouxe um posicionamento contrário ao teu, responde com a maior educação. Eu sempre me posiciono dessa forma. Mas sempre, guarda na tua cabeça, assim, se tem algum tipo de fundamento. Tu fez esse exercício aqui, esse exercício é lesivo. Em vez de mandar o cara longe, tu só, beleza, deixa eu estudar um pouquinho mais o que as pesquisas estão falando sobre esse exercício, sobre essa metodologia, para ver se tem um pouco de coerência esse hate, esse comentário mais pejorativo, para que tu possa crescer também a partir das adversidades. Então, por mais que tu bloqueie, a pessoa pelo menos absorve um pouquinho do que é positivo, o que é negativo, deixa passar. Quando vem alguma coisa desse tipo, eu sempre converso com a pessoa. E se a pessoa me responde, a gente vai conversar pelo comentário. E não tem problema nenhum. Porque normalmente é muito sobre a mentoria, né? Porque roda patrocinada, então acontece muito sobre isso. E nas patrocinadas eu falo exatamente o que eu faço, o que eu conquistei e o que eu ajudo meus alunos a conquistarem.
Ponto. E os caras falam, outro vendo fórmula mágica. Não é fórmula mágica, eu já falei. Tem que trabalhar muito, muita dedicação, muito empenho. Mas a galera não entende isso aí, mas faz parte. E que coisa boa que tem, eu me divirto. A vida, ela é muito volátil, acontecem muitas coisas, assim, fora do que a gente está pensando, imprevistos, mudanças de rumo. Eu mesmo, por muitas vezes, pensei, será que eu tô no caminho certo? Pô, eu comecei querendo ser treinador de futebol, depois fui árbitro de futebol, dei aula de personal física, depois eu fui para consultoria, então minha vida mudou bastante de rumos ao longo do meu caminho profissional. Eu queria saber se já teve algum momento que tu pensou em mudar de rumo, fazer outra coisa... Em desistir. Em desistir, talvez. Me conta um pouquinho sobre isso. Pode ser completamente sincero, né? Com certeza, sempre. Todos os dias o cara pensa em desistir. Mas todos os dias, aí brincando, gente, mas é verdade, tá? Empreendedorismo, né, Gabi? A gente empreendedor, a gente empresário do ramo fitness, no que for, todo dia o cara tem que achar uma maneira ou uma ideia para seguir em frente. Porque isso chama visão, prosperidade, se chama visão, né? Porque se tu não começar a não enxergar o que tu quer lá na frente, tu não acha propósito pro hoje. Consequentemente, tu não vai ter vontade de fazer. Tu só faz as coisas quando tem propósito, certo? A gente tá aqui hoje por causa de um propósito, de querer levar o padrão da educação física. Porque se eu te convidasse, vamos lá falar umas bobagens. Tá, mas qual é o propósito disso? Eu não vou perder meu tempo lá 1h30 e tu não vai perder 24 horas do teu dia fazendo negócio que não tem propósito. Então, todos os dias, porque todos os dias dá problema. Um negócio, né? Tu tem algum dia que não dá problema? Não, sempre tem um BOzinho pra resolver. Todos os dias. Todos os dias. E esses BOs, eles cansam, né? Tem dia que dá o BOzinho do dia a dia, tá tudo certo. Mas tem vezes que dá 2 BOzão, 3 BOzão, 3 dias seguidos, 4 dias seguidos, 5 dias seguidos. Então, ou um funcionário vai sair, temos que achar outro, temos que treinar outro. Isso é um BOzão, né? Tipo assim, vai ser alguém, tá? Todo aquele processo que tu construiu com a pessoa, tu vai ter que construir com outro. Então faz parte. Então todo dia dá vontade de desistir, porque é mais, talvez, vamos ser carteira assinada? E tá tudo certo? Das 8 às 6, salário na conta. 13º. Férias, tudo certo. Mas a gente quer um pouco mais, né? E eu brinco, né? Nada contra a carteira assinada, mas eu não quero isso pra mim. Nesse momento, talvez eu possa querer lá na frente, beleza, mas nesse momento eu não quero pra mim. Eu quero não ter teto de escalada. Uma das coisas que mais me chateia e me faz levar pro coração, assim, é quando o cliente manda mensagem no WhatsApp e, assim, ele tá no pior dia dele, ele tá louco, ele provavelmente no trabalho dele ele também pensou em desistir nesse dia, e daí ele desconta a raiva dele numa mensagem pra ti. Tipo, por exemplo, tu botou um exercício no treino dele que, não tinha na academia. Ou ele não gosta. Ou ele não gosta. E talvez ele já tenha te falado isso em algum momento dos 3 anos que ele tá dentro da tua equipe. E daí ele te manda um áudio assim, botou de novo isso aqui, cara? Quantas vezes que eu tenho que te mandar, te dizer que eu não consigo, que não tem aqui na academia? Dessa forma. Mano, isso aí tu ouve assim, respira, chora. Mas lacrimeja. É o BOzinho do dia a dia, né? Que às vezes não dá vontade de escutar. Porque talvez tu tá no dia ruim. Só que a gente, que nem a gente falou no episódio 1, que a galera já ouviu, o profissional de educação física, em qualquer área que ele trabalhe com o público, desculpa, gente, vai doer. Não tem dia ruim. Ah, mas aconteceu... Não tem dia ruim. E não é porque o cliente foi desaforado contigo que tu tem que ser desaforado com ele. Então, uma das estratégias que eu uso quando o cliente é agressivo, é mal educado, eu respondo na maior educação. Oi, fulano, tudo bem? Perdão, primeiramente peço desculpas pelo meu erro, já fiz o ajuste, não voltará a acontecer e vida que segue. E daí a pessoa, ela vê que ela foi estúpida, porque às vezes a pessoa, tipo, eu mesmo, às vezes eu vou falar com os meus colaboradores, o pessoal sabe, às vezes eu tô, por exemplo, segunda-feira é meu pior dia, porque eu tenho que chamar todos os alunos para renovação, e tem negociações, tem que resolver 1000 BOs, e eu acabo mandando um áudio para meus colaboradores ali, tipo, um pouquinho mais exaltado. E mesmo assim, as pessoas têm que responder com educação. Então, tu tem que tratar o teu cliente, embora ele tenha sido passado um pouco do ponto, sempre com educação. Sempre. Porque se tu for mal educado, não interessa que ele foi antes. Isso que vai repercutir. Ele vai falar pro aluno dele, que talvez pro amigo dele, que talvez já seja o teu aluno, e tu vai ficar conhecido como um cara estúpido. Então, uma coisa que eu falo muito é o seguinte, ó.
Esse é uma baita. Todos os dias, tu põe um crédito na conta do teu aluno. Pensa que o teu aluno é um banco, todo dia tu deposita algo pra ele. O que é depositar algo pra ele? Bom dia, como é que tu tá? Precisa de alguma ajuda no treino? Como é que foi teu final de semana? Tá tudo certo no trabalho? Como é que tá tua filha? Como é que tá tua esposa? Ou como é que tá teu marido? Como é que tá teu filho? Pô, o engarrafamento hoje foi complicado, né? Tudo certo com o carro, choveu ontem. Isso tu tá acreditando um valor, uma moeda dos sonhos na conta do aluno. Tu acredita todos os dias nisso. Só que o momento que tu sacar algo, tu vai sacar tudo na mesma moeda. E o sacar algo é o quê? Ser grosso, ser estúpido, não entender o dia do cliente. E quando tu saca tudo, o que acontece? O cliente vai embora. Uhum. Tu pode ter 2 anos perfeitos. 3 anos perfeitos. Tu deu uma sacada naquilo que tu acreditou, sempre. Já era. Por isso a importância de tu treinar o teu suporte, porque às vezes pode ser o cara que tu botou para trabalhar junto contigo, ou a menina que botou para trabalhar junto contigo, que recebeu essa mensagem como funcionária da tua empresa e não respondeu com educação. E daí a parte que tu mais vai sentir, porque o erro não foi diretamente teu no contato com o cliente, mas foi na preparação do teu colaborador, Total. do teu funcionário, para fazer esse tipo de atendimento. E Isso é o que mais dói. E eu não acho que o cliente sempre tem razão, tá? Eu não concordo com essa frase. Não, o cliente não é que sempre tem razão. A gente é nossas regras, nossas coisas, mas a gente pode conversar e ajustar algo que fique bom para os dois, algo que tá incomodando o cliente, beleza? Mas ele não sempre tem razão, não. Porque o cliente sempre tem razão. Na minha opinião, não é assim que funciona. Tem que se impor limites. Porque se o cliente tem razão sempre, velho... Tu vira escravo do cliente. E daí tu começou a não gostar mais do teu trabalho. Quando não é tu que coloca os limites no teu negócio, quando é o cliente, tu perde o tesão pelo que tu está fazendo. Então, sempre imponha limites claros, envia para o cliente antes. Quando ele te contratar, manda um contratinho, assim, não é para prender o cliente, mas é só para, tipo... Quando ele fizer algo fora do que tá no acordo, tu só, tipo, manda, assim, uma resposta no WhatsApp marcando aquele documento. Tipo, tu viu que aqui, ó, eu falava que eu levo 24 horas para fazer o ajuste no teu treino, então por isso que eu não fiz ainda nessas primeiras 12 que tu tá me cobrando para ver se eu já fiz o ajuste. Ou nos primeiros 15 minutos que tu me pediu, que deve acontecer mais ainda. Então, não é deselegante tu mandar um contrato, mandar normas do teu trabalho. Isso é a tua proteção e é o que vai te dar credibilidade com o aluno. Esse negócio do cliente sempre tem razão é perigoso, porque às vezes o cliente ele te testa para ver se realmente tu é fiel à tua metodologia. Tipo, bota mais exercício de braço aí, porque eu sei lá, não gostei do treino, eu acho que tem muito costas e pouco braço. E daí tu, não, beleza, já botei. Ele vai pensar assim, putz, essa é a metodologia do cara? É, tipo, o que eu pedi tá certo? Por que ele não me justificou? Tipo, não, tu tá treinando menos braço porque tu tá fazendo muitos exercícios de costas que já acionam bíceps. Então, tu não tem necessidade de aumentar o volume de treino para bíceps. Essa resposta é que ele queria ouvir. E não, sim, senhor. Sim, senhor, exatamente. E tu falou do contrato também, é a cultura da empresa, né? Do que tu for ter. A empresa pode ser eu empresa, né? Tu empresa, só tu. Mas tem uma cultura. E a cultura não é o que tá escrito, ou o que tá na parede, ou o que tá no formulário. A cultura da empresa é tudo que tu permite todos os dias dentro dela. Essa é a cultura. Mas a cultura diz tal coisa. Tá, mas isso acontece na vida real? Não, então não é cultura, pô. A cultura é tudo que acontece todos os dias dentro da empresa. Ponto. Mas eu não gosto disso. Tu deixa acontecer? Deixa. Então é uma cultura da empresa. Exemplo, a cultura da empresa é falar que o aluno ele quer mais braço, então a gente vai abordar com ele a seguinte forma. Tecnicamente não precisa por conta disso. Essa é a cultura. Só que se no final da ponta lá do iceberg lá tu falar assim, sim, vou mudar teu treino pra não se incomodar e não ter que explicar, a tua cultura é essa. Que tu faz tudo que o teu aluno quer. Ponto. Mas tá escrito lá que não é assim. Mas tu faz assim. Exatamente. E antes que a galera pense que empreendedorismo é só tristeza, só desafios, só BO para resolver, vamos falar uma coisa legal. O que te alegrou muito nos últimos anos, assim, dentro da tua profissão? É o mesmo... É o ensinamento, Web. É de poder ensinar as pessoas. Não que eu seja o dono da verdade, porque eu tenho pessoas que me ensinam. E tu sempre busca conhecimento nas pessoas que estão no degrau que tu quer, certo? Correto? Então, tipo assim,
Claro que as pessoas que estão crescendo junto contigo, elas vão te ensinar. Mas o conhecimento vem sempre de cima para baixo. Então, eu almejo degraus e eu vou subindo. E o que me deixa apaixonado é tu poder ensinar as pessoas a subirem junto. Então, poxa, hoje, muito mais mentoria que eu dou hoje, cara, eu escuto coisas em reuniões que emociona, velho. Eu tenho um casal que tá comigo há 9, 10 meses em mentoria. Eles tinham 20 anos numa academia. Eles começaram comigo em março do ano passado. Em janeiro do ano passado, eles pensaram em fechar a academia. Hoje, nós estamos pensando em abrir mais. Em 9 meses de trabalho. Mas não é o abrir mais ou ganhar mais dinheiro. Não é essa questão. É a questão que a gente, entre aspas, salvou uma empresa, um casal, que tinha um pensamento X e foi quebrando crença por crença. Crença por crença. Que é isso que a gente tenta fazer aqui. Quebrar a crença do educador físico que ele... Assim tá bom. A nota 6 tá bom. Ser mediano tá bom. E aí a gente pode pegar mais pesado. O mediano é medíocre. Ser medíocre tá bom. Então, isso que me apaixona. É a tesão de querer ensinar as pessoas, de fazer as pessoas se motivarem, de prosperarem, de ambiciarem algo mais. E a gente não fala só de dinheiro, é ambiciar a vida, ambiciar poder prosperar. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquele outro, eu não quero hoje trabalhar, eu quero fazer aquilo. É isso que me motiva cada vez mais todos os dias. Ano passado, dentro da consultoria e também do trabalho de preparação de atletas de fisiculturismo, teve um negócio muito legal, muito gratificante, assim, que me fez realmente sentir, assim, que legal que eu tô na educação física, que legal que eu trabalho com treinamento, que foi a participação do Márcio, que é nosso atleta cadeirante, dentro do seu, sei lá, 5º, 6º campeonato, e muito elogiado pela arbitragem, a evolução física dele. Então é um cara que realmente o esporte fez uma diferença muito grande na vida dele. E é um grande exemplo para muitas pessoas. E ano passado entrou no nosso time também a Liege, que ela é transplantada de pulmão, então ela teve câncer de mama, teve metástase para os pulmões, tem apenas um pulmão transplantado operante. Ela teve uma lesão de joelho por ser atleta de atletismo, né? Ela corre 100 metros rasos e, inclusive, é campeã mundial de transplantados de 100 metros rasos ali na corrida. E como ela teve essa lesão de joelho, ela, como é viciada em esporte, vocês podem ver que o esporte vicia, ela ia ter que ficar um ano, basicamente, sem correr. E daí, nesse meio tempo, ela resolveu... ela olhou o meu perfil, viu o meu trabalho com atletas naturais, que eu prezo pela saúde, além do alto rendimento, e ela veio para falar comigo e se tornou a primeira atleta transplantada de pulmão do Brasil a competir no fisiculturismo. E ganhou a categoria acima de 50 anos. Então, mais de 50 anos, transplante de pulmão, venceu o câncer de mama e subiu num palco de fisiculturismo de biquíni ganhando a sua categoria. Então isso foi, assim, uma das coisas que me emocionou, me fez vibrar de uma maneira que foi única na minha vida. Teve casos como esse também que tu acompanhou dentro do CrossFit, que o CrossFit mudou vidas, que tu possa colaborar assim, com a gente? Cara, que nem tu falou, essa te marcou mais talvez que aquele cara que subiu no palco, que também ganhou, beleza? Mas teve uma vida teoricamente, entre aspas, mais fácil que a Liege, né? Uhum. Então é que nem no Cross, tem as pessoas que fazem os movimentos mais bonitos, os pesos mais pesados e tudo mais. Isso é bom, isso te dá aflora teu ego por ter ensinado a pessoa a chegar naquele ponto, né? E, tipo assim, conquistado com a pessoa. Então, quantos atletas já treinou? Te aflora o ego, pô. Olha o físico que eu fiz naquele cara ali. Olha o físico que ele fez naquela menina ali. Só que eu tenho certeza que teu ego é mais aflorado com a Liege. Com certeza. E essa mesma coisa, tipo assim, quando um obeso ou uma obesa chegam na academia e eles permanecem. E eles... Não é que eles... emagreceu, vocês... Não, é ter uma cultura de fitness, conseguir deixar o cara, a menina, obesa, dentro da academia e emagrecendo aos poucos. Porque a gente fala, não adianta tu chegar lá, isso na minha opinião, lá dentro. Querer começar a treinar todos os dias, alimentação regrada, vai estourar isso, não vai ser sustentável. A gente brinca lá, chegou, velho, treina, se diverte, vai treinar, cuida. Na semana, final de semana faz a mesma coisa. A gente vai conseguir. Então, essas transformações que a gente fala dentro de conseguir colocar as pessoas em vidas saudáveis, ativas, pelo menos de segunda a sexta, e fazer uma pessoa perder 30, 40, 50 quilos, é muito massa. É muito massa. Ou pegar que a gente tem
pessoa, tem um aluno lá que não tem uma mão. Não tem mão. E treina com a gente. Treina com a gente. Isso, adaptar essas coisas, adaptar o fora do padrão, que é massa. É o poder de inclusão que o esporte, a atividade física, o exercício tem. E a vida da pessoa, ela não mudou somente quando o corpo dela mudou. Não. A mudança de vida, ela começa durante o processo. E a grande questão que o esporte nos ensina, porque senão só era feliz o campeão. O esporte, ele ensina tu a não se apegar somente ao prêmio, ao resultado, mas ao processo. Ao se desafiar, na verdade, né? O processo apaixona. E quando tu consegue ensinar o aluno a se apaixonar pelo processo, por cada treino, é extremamente recompensador. E o resultado vai vir, né? O resultado é consequência do processo. E se o processo for ruim, ele não vai conseguir. Ah, mas o resultado foi em último lugar, mas tu teve um processo lindo. Ah, mas o último é ruim. Eu sei que não é a melhor coisa do mundo. Mas alguém vai ter que ser. E não tem problema ser tu hoje, porque tu tá no processo. Quem é o 10º? Quem é o primeiro? Ah, o cara que tá 10 anos no negócio. Então, calma, vai chegar. E o cross tem muito negócio de competição, né, Gabi? Tipo assim, de poder competir. O cara chega com 3 semanas de treino, ele pode competir já, se ele quiser competir. Então, esse negócio de competição, a gente tem que sempre levar muito ao cuidado, porque as pessoas se frustram muito, né? Porque elas acham que vão chegar lá e vão ganhar. Só que tem 90 pessoas inscritas, uma pessoa vai ser campeão, uma vai ser segunda e uma terceira. O resto tudo vai ficar frustrado. Então, a gente tem que ter esse trabalho, tipo assim, calma, gente. Calma, vai com cuidado. No fisiculturismo, a gente tem muito essa filosofia de que não necessariamente tu precisa ser o campeão, porque o campeão vai ser um atleta de 30 que vão competir, mas sim que tu tem que vencer a tua última versão. Então, por isso que é tão importante fotos no fisiculturismo, vídeos no palco, porque o teu principal objetivo é tu vencer aquele cara, aquela menina que competiu há 3, 4 meses. É tu contra tu mesmo. Exatamente. Tu contra tu mesmo. O cross é exatamente isso. Ah, mas eu fui o último. Beleza, mas olha só, tu fazia pull-up? Não, agora tu faz. Ah, mas eu fui o último, eu sei, mas tu em 3 meses aprendeu a fazer um movimento que tu não fazia. Tu fazia 100 kg de snatch? Não, agora tu faz. Então essa é a construção. Tu começou no marco 0, hoje tu tá em último, mas tu tá no marco 3. Agora tu vai começar a preparação pro próximo no marco 3. E tu vai pro 6. Até sim, tu vai ser campeão. Algum dia tu vai ser dedicação, empenho e ambição, logicamente. Bem, fizemos um programa assim, ó, excelente. Fiquei muito feliz. Coisa boa, coisa boa. Muito legal. Com certeza vai ter agregado aí para dar ideias, para motivar o empreendedorismo de diferentes profissionais. A gente também vai trazer pessoas fora da área do treinamento do CrossFit e da musculação, tá? Não vou dar spoilers aqui, mas se você, tipo, tá ouvindo e você é professor de beach tênis, trabalha com dança, trabalha com outras áreas da educação física, fique tranquilo, você vai ver aqui no nosso podcast, aqui no Cartão Black Podcast, outros profissionais falando sobre a sua trajetória. E para finalizar o nosso programa, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para quem está ouvindo a gente e que também tem o sonho de repente, abrir um espaço de CrossFit, que tem talvez o sonho de abrir uma academia de musculação. O que tu fala para essa pessoa que está nos ouvindo? Que para acontecer isso, tu tem que dar o start. Não fique planejando muito, não fique pensando muito, não espere o momento perfeito para acontecer. Faça. Vai dar problema? Vai. Vai ser ruim? Vai. Vai dar confusão? Vai. Mas também vai te dar alegria, vai te dar inspiração, vai te dar disciplina, vai te dar grana, logicamente, vai te dar infinitas possibilidades dentro do mundo da educação física e qualquer mundo de empreendedorismo. Então vai, velho, te joga, tu tem uma ideia, faça acontecer, não espere, que nem esse Cartão Black Podcast. A gente tá aqui no 2º episódio, que foi o primeiro para te apresentar, o 2º para me apresentar. A gente tem noção do que pode chegar nisso? Não temos nenhuma, né? Temos sonhos. Temos sonhos, beleza, ponto. Só que a gente vê, talvez vai ser assim, talvez a gente tem que ter isso, talvez a gente tem que ter uma caneca personalizada, então vamos esperar a caneca. Não, velho, vamos! E no embalo vai indo. E no caminho a gente vai aperfeiçoando. Porque a gente tem que startar para acontecer. O cara que planeja muito, tenta criar um produto perfeito, um serviço perfeito, enquanto o outro começou com um serviço meia boca e foi aperfeiçoando e hoje tem um produto ou um serviço melhor ainda. Então é isso, se joga.
É a filosofia. Vai lá e faça o seu melhor sempre. E você que está motivado, que vai se tornar um empreendedor de sucesso, ou de ainda mais sucesso que você tem atualmente, você tem que deixar o like nesse vídeo, comentar aqui embaixo o que você achou desse episódio e também deixar aqui embaixo uma sugestão de novo entrevistado aqui para o Cartão Black Podcast. Você constrói o nosso cronograma junto com a gente. Isso aí. E só a última coisa que tu falou agora, tem uma frase do professor Mário Sérgio Cortella. Faça o teu melhor na condição que você tem, até ter condições melhores de fazer melhor ainda. Acho que não tem como encerrar de melhor forma esse programa. Muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos no próximo episódio.